Em outros vídeos aqui no canal, eu já falei sobre a época que eu tive depressão e o que me tirou, né, o que permitiu que eu saísse da depressão profunda foi estudar o autoconhecimento. Comecei a estudar para entender o porquê que eu estava naquela situação. Eu não queria tomar remédio forte, medicamento forte, já conheço pessoas, já tenho pessoas na família que sofreram tomando o medicamento forte e eu não queria isso para mim. E já estava casado, com filhos e queria sair daquela situação e entendia que eu precisava sair daquela situação. Então, eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. Comecei a estudar sobre a doença para entender o que eu estava sentindo e por que eu estava sentindo aquilo, e logo já comecei a entender, estudar sobre a realidade, sobre física quântica, sobre manifestação da realidade, e isso foi realmente o que me tirou daquela situação, o que realmente me tirou da depressão profunda. E eu me lembro que, estudando sobre o autoconhecimento, sobre esses conhecimentos de como funciona a realidade, eu me maravilhei porque desde pequeno eu tinha uma formação cristã dos evangelhos. Sempre gostei de estudar, de ler os evangelhos e os ensinamentos de Jesus. E estudar agora sobre como funciona a realidade, né, sobre por que eu estava naquele processo de depressão profunda, me fez lembrar diretamente dos ensinamentos de Jesus e por que eu gostava tanto daqueles ensinamentos. E é engraçado, né? Quando a gente passa por dificuldade, por momentos complicados na vida, a gente não entende o porquê que a gente está passando por aquilo. Mas depois de muitos anos que a gente passou e superou toda aquela situação, a gente fica com uma bagagem, com um aprendizado, com um talento que a gente pode compartilhar com outras pessoas. Eu só consigo ajudar alguém com depressão e conversar com uma pessoa que está depressiva e entender realmente, ter a real empatia por ela, porque eu passei pela depressão, passei por aquele estágio. Então eu sei exatamente o que a pessoa está sentindo. Os motivos podem ser diferentes, na maioria das vezes são, mas o sentimento, a sensação, a emoção é praticamente a mesma. E muito tempo depois, estudando sobre o autoconhecimento, a espiritualidade, a real espiritualidade, eu tive clareza para entender o que realmente possibilitou que eu saísse daquele estágio depressivo. E foi praticando o aqui e agora, ficando presente no momento. Porque quando eu estava naquele processo todo de depressão, eu sofria muito com culpa, ou seja, memória, né, do passado, daquilo que eu tinha feito, que eu podia fazer diferente, se eu não tivesse aceitado tal proposta, ou se eu tivesse ido por tal caminho. Então todas aquelas memórias negativas estavam possibilitando e fazendo com que eu me afundasse mais ainda na depressão, na tristeza. E, consequentemente, eu ficava imaginando já um futuro todo desastroso. Repetição de padrão, que eu não ia conseguir sair daquela situação, que eu não ia reverter, e que a minha esposa ia sofrer, meus filhos também iam sofrer. E toda essa ansiedade também colaborava muito para aumentar aquela sensação de depressão, aquela sensação de tristeza profunda, né? E aquele quadro depressivo aumentava cada vez mais. E foi com essa clareza de entender como ficar no aqui e agora, no presente, e parar de revisitar aquelas memórias do passado, aquelas memórias doloridas, e parar de ficar projetando uma preocupação, né, um futuro imaginário que também não ia ser legal, não ia ser tão agradável, e ficando no aqui e agora, é que eu comecei a sair daquela situação. E muito tempo depois que eu tive essa clareza que a real felicidade, o real estado de alegria, é conseguir ficar no aqui e agora, ficar no presente momento, e no presente momento você perceber tudo o que está acontecendo à sua volta e como a vida é maravilhosa. E daí vem o real sentimento de gratidão. É impossível ter gratidão ficando constantemente no passado, ou preocupado demais com o futuro, com crise de ansiedade por causa do futuro. A real gratidão está em perceber e permanecer no aqui e agora. E o real estado de felicidade está em ficar no aqui e agora. E o que me ajudou a ficar no aqui e agora e praticar o poder do aqui e agora foi um exercício simples que eu vou compartilhar com você nesse vídeo. E esse exercício tem duas fases, duas etapas. A primeira é exercitar o foco, a atenção, a concentração.
Então, em uma sala fechada, avise para que ninguém te incomode, deixe o celular no modo silencioso e procure uma parede com cor única. E nessa parede com cor única, se tiver um ponto já, se não tiver, procure fazer um ponto, algo que você possa se concentrar e que seja pequeno. E fique próximo a essa parede, fique próximo a esse ponto e concentre a sua visão, o seu foco nesse ponto. O exercício do foco consiste em você dominar completamente a concentração da sua mente e não permitir que os pensamentos vagueiem, sabe, e leve você para outro lugar ou outra coisa, ou pensando em qualquer coisa que você tem que fazer daqui a pouco, ou que você fez antes. O exercício é concentrar em pensar apenas naquele ponto que você estipulou, ali naquela parede. Visualize e concentre e pense somente nesse ponto. Respire tranquilamente, fique bem confortável, mas o importante é não desvie o foco do ponto, o foco mental do ponto. Preste muita atenção nos seus pensamentos, para que você não pense em mais nada além desse ponto. E fique nessa concentração o máximo que você conseguir. Se tiver muito difícil de você fazer isso, pegue o seu celular, o alarme dele, né, que é o mais importante, e coloque ali 2, 3 minutos. Não é muita coisa. Se for muito difícil ainda, baixe para 1 minuto. O importante é você começar a conseguir fazer o exercício. E enquanto o alarme não tocar, você ficar consciente e vigiando mesmo os seus pensamentos para que você pense apenas naquele ponto. Legal? Quando o alarme despertar ou quando você parar de fazer esse exercício de concentração, aí você vai para a segunda etapa, que é o exercício de contemplação. Quando a gente está na natureza, a gente pode sim contemplar o horizonte, aquilo que está ao nosso redor, mas no caso a gente está exercitando dentro de uma sala. Isso é o objetivo. Então o que você vai fazer? Você vai fechar os seus olhos e no exercício de contemplação, você vai fazer a mesma coisa que você fez no exercício de concentração. Vigiar os seus pensamentos para pensar e contemplar todas as memórias positivas que você já viveu na sua vida. Pense no seu casamento, se você já casou, momentos felizes, nascimento dos seus filhos, momento em que você se formou, momento em que você conseguiu um emprego novo ou que você fechou uma parceria, momento em que você se recuperou de uma doença, né, e melhorou a sua saúde, momentos marcantes que você viveu na sua vida e que te deixou num estado de alegria e felicidade muito extrema. Eu quero que você lembre apenas desses momentos e concentre, né, e fique contemplando essas memórias positivas durante esse exercício de contemplação. Você pode fazer a mesma coisa que você fez usando o seu celular com o exercício de concentração. Coloque ali um alarme de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, mas o objetivo é que ao praticar esse exercício com 2 etapas, você consiga fazer sem usar o relógio, apenas se soltando para o momento e praticando mentalmente esse exercício de concentração e depois a segunda etapa, que é o exercício de contemplação. Eu me lembro que quando eu aprendi esse exercício e comecei a praticar, eu vi uma melhora depois de uma semana mais ou menos, eu acho que foi uns 8, 9 dias que eu estava fazendo todo dia, e eu fazia esse exercício 3 vezes por dia. Logo quando eu acordava, no meu horário de refeição na empresa que eu trabalhava e antes de dormir. E esse exercício é muito poderoso, porque ele te tira totalmente de toda a ansiedade que você possa estar sentindo, até mesmo crise do pânico que eu tinha, e daquela depressão profunda, daquela tristeza, daquela culpa, daquela mágoa que também eu sentia. E traz você para o momento presente, para que você sinta a felicidade de estar no momento presente, de estar no aqui e agora e verdadeiramente sentir gratidão por tudo o que aconteceu na sua vida, por toda a sua trajetória de vida. Esse exercício te possibilita
a fazer uma reflexão de estar bem por existir, por viver. E quando você está nesse estado de estar presente no aqui e agora, todos os problemas diminuem de tamanho. Fica fácil, fica claro. E você entende que nada está perdido e tudo pode ser conseguido, tudo pode ser conquistado se você der um passo de cada vez. E se você se permitir continuar nesse estado de aqui e agora, você começa a acessar a sua mente superconsciente, que é a centelha divina, que é o divino dentro de cada um de nós e dentro da sua mente para te guiar e te passar informações por intuição daquilo que você tem que fazer, dos próximos passos que você tem que dar e o que você tem que fazer nas áreas da sua vida. Então é isso, eu fico por aqui. Eu espero que você consiga fazer esse exercício. Se você conseguiu, volte aqui no vídeo, comenta aqui, eu consegui fazer e a gente se vê no próximo vídeo. Bora lá!